Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao canal Pronto Socorro da Matemática. Eu sou o professor Marcelo Rubens, mas podem me chamar de Tio Celo. Nesse vídeo vamos aprender como encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Então, recordando, para se obter o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, antes de mais nada, eu preciso recordar o que é a decomposição em fatores primos. Decompor um número ou mais números em fatores primos significa expressá-los através única e exclusivamente de números primos. Tá aí, quem são os números primos? Primeiro, um número é chamado de primo quando ele admite apenas dois divisores, a unidade, isto é, o 1, e ele mesmo. O 1 não é número primo, pessoal, isso é uma coisa importante de vocês recordarem. Por que ele não é número primo? Porque ele só tem um divisor, o próprio 1. Para ser número primo, precisa de dois divisores, a unidade e o próprio número. Exemplos. 2. O 2 ele é divisível por 1 e por 2 somente. Ele é um número primo. O 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Essa tabelinha, pessoal, contém todos os números primos que são menores do que 100. Mas isso não quer dizer que só são esses números primos que existem. Além do 100, depois do 100, tem muitos outros, ok? Mas o que eu posso adiantar para vocês? 99% das vezes, eu vou utilizar um desses quatro números primos no processo da decomposição. O 2, o 3, o 5 e o 7. Então, se você precisa decorar alguma coisa, decore esses quatro primeiros números primos. O 2, o 3, o 5 e o 7, ok? Bom, lembrar desse detalhezinho, então vamos ao procedimento da decomposição. A decomposição que vai acontecer aqui, pessoal, é uma decomposição simultânea. O que isso quer dizer? Eu vou decompor os dois números ao mesmo tempo, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso. Vejam no primeiro aqui. 12 é divisível por 2. Mesmo que o 20 não fosse, eu iria utilizar o 2 aqui. 12 dividido por 2 é 6. O 20 também é divisível por 2 e o resultado é 10. Continua tendo alguém aqui que é divisível por 2? Sim. Então eu continuo utilizando esse número primo. 6 dividido por 2 é 3 e 10 dividido por 2 é 5. Ótimo. Como vocês podem observar, 3 e 5, nenhum deles é divisível por 2. Então é a hora da gente mudar de número primo. O próximo da fila é quem? É o 3. Entre esses dois números, tem alguém que é divisível por 3? Sim, o próprio 3. Vamos lá? 3 dividido por 3 dá 1. Tá, mas o 5 não é divisível por 3. Ok, então eu só repito ele. Bom, próxima etapa. Não vou mais utilizar o número 3. Por quê? Só temos o 5 agora. Então é hora da gente evoluir e passar para o próximo número primo, que é o próprio 5. O 1 eu vou repetir, e 5 dividido por 5 dá 1. Bom, quando que eu sei que encerrou a decomposição simultânea? Quando nesta linha final só houver números 1. 1 e 1. E aí, o que eu tenho para representação do 12 e do 20 decompostos de forma simultânea? 2, 2, 3 e 5. Tá, mas e o que são esses números? Eles são a versão multiplicada, através da multiplicação, né, do que a gente chama de mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Então, moçada, observem. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 20 é igual a 60. Ok? Muito difícil? Vamos para mais um exemplo? 20 e 32. Vou começar o procedimento dividindo por 2, o primeiro número primo que nós temos. 20 dividido por 2, você já sabe que dá 10. 32 dividido por 2, 16. Continuo utilizando 2? Sim. Tem alguém que é par, portanto, continuo utilizando 2. 10 dividido por 2 dá 5. 16 dividido por 2 dá 8. Continuo utilizando 2. O 5 não é divisível por 2, então eu repito. 8 dividido por 2 dá 4, que ainda dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2.
que ainda é divisível por 2. 2 dividido por 2, 1. Bom, agora vamos para o próximo número primo, que seria o 3. Tá, mas 5 não é divisível por 3, então vamos para o próximo. 5. 5 dividido por 5 dá 1, e 1 eu só repeti. Portanto, quem é o mínimo múltiplo comum entre 20 e 32? O resultado da seguinte conta: 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Vamos lá? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é 32. Vezes 5, 160. Portanto, senhoras e senhores, o mínimo múltiplo comum entre 20 e 32 é o 160. Ok? Eu vou mostrar para vocês um truquezinho aqui nesse exemplo. Que tal se eu tivesse feito a decomposição de forma separada, do 20 e do 32? Vamos lá? 20 dividido por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1. E o 20 expresso em números primos, né, decomposto em fatores primos, seria 2 elevado ao quadrado vezes o 5, ok? 32. 32 dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Quem é o nosso amigo 32? É 2 elevado à quinta. Ok? Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso montar o mínimo múltiplo comum. Uma forma diferente de se montar o mínimo múltiplo comum, utilizando essa versão onde eu decomponho de forma separada os números presentes. E como é que eu monto o mínimo múltiplo comum nessa ideia? Vejam que simples. Eu vou escolher todas as bases que surgiram na decomposição. Quando decompusemos o 20, obtivemos 2 ao quadrado vezes 5. Então, obtivemos base 2 e base 5. Na decomposição do 32, foi só a base 2. Tá, mas se tivesse surgido uma base 3, base 7, eu utilizaria aqui nesse procedimento de montagem do mínimo múltiplo comum. Agora, o que eu vou fazer para finalizar? Entre aqueles que são repetição de base, base 2, eu vou escolher sempre o maior expoente presente. No caso, o expoente 5. Então, o mínimo múltiplo comum seria 2 elevado à quinta, que é 32, vezes o 5. E, portanto, o resultado é 160. Claro, nem pode ser diferente do que você havia feito ali, né, na decomposição simultânea. Essa aqui é apenas uma outra forma de você chegar ao mínimo múltiplo comum. Eu, particularmente, acho que a decomposição simultânea é mais fácil, mais simples e mais ágil, mas não que eu não possa utilizar esse processo aqui. Ok? Vamos para a sequência? Tá, mas tio Celo, e para você obter o mínimo múltiplo comum entre 3 ou mais números, é diferente o processo? Não, é exatamente o mesmo procedimento. E o trabalho, de certa forma, é quase igual. Bom, dois exemplozinhos para a gente observar essa situação. 12, 20 e 36. Então, queremos o mínimo múltiplo comum entre o 12, o 20 e o 36. Vou começar decompondo por 2, dividindo por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 20 dividido por 2 dá 10, 36 dividido por 2 dá 18. Como tem gente para aí na jogada, eu continuo utilizando 2. 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5, 18 dividido por 2 dá 9. Não tem mais ninguém para, portanto é hora de mudarmos de número primo. Próximo da fila é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não é possível fazer, então eu repito 5. 9 dividido por 3, 3. Continua havendo alguém divisível por 3? Sim, então eu continuo utilizando esse número primo. O 1 eu repito, o 5 eu repito e o 3 dividido por 3 que resultou em 1. Não há mais ninguém por 3, então é hora de passar para frente e para o próximo número primo, que é o 5. 1, 5 dividido por 5 dá 1 e 1 eu repito. Obtive somente uns do lado esquerdo do diagrama, encerrou a decomposição em fatores primos e agora é hora da gente montar o mínimo múltiplo comum. Lembrando, através da multiplicação dos números primos que surgiram. 2 vezes 2, 4, vezes 3,
12 vezes 3, 36 vezes 5, 180. Portanto, moçadinha, o mínimo múltiplo comum entre 12, 20 e 36 é o 180. Ok? Próximo exemplo. 60, 90 e 150. Começar pelo 2. 60 dividido por 2 dá 30. 90 dividido por 2 dá 45. 150 por 2 dá 75. Ainda tem gente par, portanto, eu preciso continuar utilizando 2. Eu só posso mudar de número primo quando se esgotarem todas as possibilidades de divisão no lado esquerdo. 30 dividido por 2 dá 15. 45 não é par, repetiu 45. 75 também foi repetido. Agora não tem mais ninguém par aqui, portanto, é a hora de mudar de número primo. E o próximo da fila é o 3. 15 dividido por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. 75 por 3 dá 25. Continua havendo alguém divisível por 3? Sim, o 15. Então, eu continuo utilizando 3. Repetiu 5. 15 dividido por 3 dá 5. E 25 por 3 não é possível, então eu repito. Agora eu mudo de número primo. Vou para o 5. Que dá 1, que dá 1 e que dá 5. E por 5 novamente, 1, 1 e 1. Obtivemos somente uns do lado esquerdo, então é a hora de montarmos o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36, vezes 5, 180, vezes 5, 900. Portanto, meus amigos, o mínimo múltiplo comum entre os 60, o 90 e o 150 é o 900. Ok? E daí? Gostaram, moçada? Foi útil esse vídeo para vocês? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Deixe seu comentário e, se gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço do tio Celo e até a próxima.